livre para todos os públicos. Olá, eu sou José Bernardes e vou conduzir a edição de hoje da Central do Brasil. O fanatismo político e o fundamentalismo religioso ganham corpo e se voltam contra conquistas básicas da civilização. O pensamento científico é um dos alvos dos ataques e das campanhas de desmoralização. Hoje, a entrevista central tem a presença da biomédica Jaqueline Góes, que realizou o sequenciamento inédito do genoma do coronavírus. Ela fala sobre a importância dessa conquista em meio ao negacionismo propagado por Jair Bolsonaro. Neste sábado, dia 29 de agosto, é dia da visibilidade lésbica. E a nossa reportagem mostra como essas mulheres estão enfrentando o ódio, a intolerância e combatendo o conservadorismo. Esse e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Central do Brasil. A redução do papel do Estado em curso desde as reformas do governo Temer transfere para a iniciativa privada a responsabilidade de garantir direitos que é do poder público. O lema do governo Bolsonaro, que tem a família conservadora como pilar e a ministra Damares Alves como representante, combina com as políticas neoliberais de Paulo Guedes, que reduzem a ação pública. Vamos acompanhar a análise do editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. O governo Bolsonaro é, na verdade, um governo Temer II. Nenhum país teve o seu Estado reduzido tão rápido e tantos direitos eliminados em tão pouco tempo como o Brasil desde 2016. A lógica das elites brasileiras é tirar o Estado de toda a vida social, da educação, da saúde, da economia, abrindo esse espaço para a iniciativa privada. É exatamente isso que o general Mourão e o Exército têm feito na Amazônia, sendo omissos com a destruição do meio ambiente pelo agronegócio e abrindo espaço para a ação, por exemplo, dessa coalizão empresarial pela Amazônia, anunciada na semana passada. É a mesma lógica que movimenta a ministra Damares no seu Ministério da Mulher e da Família, tentando transferir responsabilidades que são do Estado na educação e na saúde para a família ou para igrejas. Por isso que a discussão da renda básica, do auxílio emergencial são tão importantes, e não só pela questão do teto de gastos. É que o Renda Brasil está sendo pensado para ser o único benefício social que vai continuar existindo nesse governo. Isso fica evidente não só porque Paulo Guedes quer acabar com a bônus salarial, com a farmácia popular, com o seguro-defeso para viabilizar o Renda Brasil. Isso a gente percebe, por exemplo, no programa habitacional, que exclui famílias carentes. Ou seja, os trabalhadores, os brasileiros e brasileiras mais pobres terão que pagar com seus direitos para que o governo continue viabilizando o renda banqueiro e o renda milico. A solidariedade continua sendo crucial para a sobrevivência do povo. Além dos movimentos populares do campo e da cidade, o movimento sindical tem se destacado nas ações solidárias durante a pandemia. Afonso Bezerra nos leva pelos trilhos do Brasil para conhecer alguns exemplos. Trilhos do Brasil. A Central Única dos Trabalhadores completou nesta semana 37 anos. Nestas 3 décadas, a CUT se destacou pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela luta contra o autoritarismo. Este desafio se renova em 2020 e a Central tem pautado a sua luta com importantes ações de solidariedade por meio das atividades dos sindicatos filiados. É o caso do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, que nesta pandemia organizou ações importantes de apoio à população em situação de rua e distribuição de cestas básicas, EPIs, itens de higiene entre trabalhadores afetados pela crise da pandemia. No Distrito Federal, o Sindicato dos Professores também cumpriu este papel solidário e organizou importantes ações nas regiões mais afetadas pela crise do coronavírus. Foram distribuídas cerca de 5.000 máscaras e 5.000 cestas básicas. No Rio Grande do Sul, a CUT realizou uma ação direcionada para as famílias mais pobres de bairros de Porto Alegre. Foram doadas mais de 20 toneladas de alimentos orgânicos, produzidas por cooperativas da agricultura familiar. No Ceará, o ato mais simbólico de solidariedade durante a pandemia ocorreu na comemoração ao Dia do Trabalhador,
No ato, que contou com a participação de mais de 80 artistas populares, foram arrecadadas 30 toneladas de alimentos, doadas para as famílias mais atingidas pela crise do coronavírus. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, explica o papel solidário da Central neste período de pandemia. Nós orientamos todos os nossos sindicatos de base a prestar solidariedade à população mais pobre, colocar toda a sua estrutura à disposição das autoridades de saúde e apoiar a população mais pobre. Então, é a estrutura para as autoridades de saúde fazer atendimento, é levar mantimento, material de higiene à população mais vulnerável, os carros de som do sindicato dando orientação à população, que nesse momento é muito importante. A próxima parada é nas artes. Nada melhor do que uma indicação de música para ouvir no fim de semana, né? Vamos conhecer o projeto Canções para Tempos de Cólera. A sugestão é do jornalista e pesquisador musical do Rio Grande do Sul, Juarez Fonseca. Parada cultural. Muito linda esta música do América, né? Festa da Colheita. Esse grupo, o duo, que está há tanto tempo em ação e é um dos raros que canta a América Latina no Brasil e que canta a consciência social e que canta o amor à natureza e os direitos da natureza e dos animais e dos homens, enfim, né? Que lindo isso, que lindo que esse grupo tenha persistido nessa caminhada que tanta falta faz em outros artistas no Brasil. O avanço do fundamentalismo religioso e do conservadorismo na política tem refletido no crescimento da violência contra pessoas LGBTI+. Para as mulheres lésbicas, além dos fatores da sexualidade, questões como o machismo e o racismo agravam a invisibilidade e o silenciamento. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data foi criada no Brasil em 1996. O mês de agosto é voltado para lembrar a visibilidade e o orgulho lésbico. O lema este ano é a luta contra o fundamentalismo, no avanço de uma política de ódio e de morte do governo Bolsonaro, o que, de acordo com a ativista do Levante Popular da Juventude, Gisele Maia, de Minas Gerais, leva a uma sociedade lesbofóbica, que é a discriminação sofrida por elas. E assim, eles querem nos destruir, eles querem nos apagar, querem nos invisibilizar, cada vez mais nos atacar. E é por isso que nós, no Dia da Visibilidade Lésbica, viemos não só contar a nossa história, não só dizer da nossa resistência na sociedade brasileira, mas também dizer que nós lutamos pela vida, que nós lutamos por direitos, que nós lutamos pela vida das mulheres lésbicas. Já a ativista do grupo de lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, da Paraíba, a Cris Pereira, ressaltou que todo mês de agosto é de luta e de resistência e lembrou que o fundamentalismo presente na sociedade atual também age contra as negras. A invisibilidade, elas nos adoece, nos mata lentamente e provoca várias violações dos nossos direitos. Então não é fácil ser uma mulher lésbica, bissexual, preta, principalmente na conjuntura que nós estamos enfrentando. Além da visibilidade e a luta contra o fascismo, Gisele explicou que as lésbicas também pedem por uma saúde pública especializada. Os profissionais de saúde também não são preparados, né, não têm em sua formação uma preparação para lidar com as mulheres lésbicas e bissexuais, assim, né, e na maioria das vezes sequer reconhecem que o sexo entre mulheres é uma relação sexual. Em março, 5 mulheres cientistas brasileiras sequenciaram o genoma do coronavírus 48 horas após a primeira infecção em território nacional. Ao lado de Ingra Morales, Flávia Salles e da farmacêutica Érica Manuli, a biomédica e pós-doutoranda em doenças infecciosas Jaqueline Góes de Jesus fez a descoberta. Na entrevista central, Jonatas Campos conversou com Jaqueline sobre o papel da ciência no combate ao coronavírus. Entrevista Central. Olá! Hoje a Entrevista Central conversa com Jaqueline Góes de Jesus. Ela é doutora e pós-doutoranda em doenças infecciosas e uma das responsáveis pelo mapeamento do genoma do novo coronavírus, esse mesmo que causou a morte de mais de 100 mil brasileiros e brasileiras.
E é sobre esse assunto que iremos conversar com ela. Doutora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. O que significou para a ciência brasileira o mapeamento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, em 48 horas? Ter mapeado o genoma do novo coronavírus em apenas 48 horas deu um avanço significativo, concedeu um avanço significativo para a ciência brasileira, no sentido de que, inicialmente, o vírus ainda não havia circulado no Brasil, logo ele se tornou o primeiro genoma a ser detectado no Brasil e também na América Latina, e pelo fato de ter sido um vírus novo, a nossa equipe está preparada para sequenciar e conseguir gerar esse genoma em 48 horas, foi essencial para que a gente pudesse se equiparar em termos de produção de conhecimento e produção de dados sobre a pandemia em nível mundial. Doutor, e falando do novo coronavírus, o Brasil se tornou um dos países com o maior número de mortes por habitante. A negação da ciência por certas autoridades políticas contribui para essa tragédia nacional? Sim, sem dúvidas contribui bastante, porque infelizmente no Brasil nós não experimentamos ações coordenadas entre os estados em nível federal, para que houvesse, então, a mitigação da transmissão do vírus, e isso acabou descentralizando as decisões e fazendo com que cada estado tomasse as medidas que achava ou que julgava necessárias. E, infelizmente, nós não adotamos medidas no tempo hábil e com a possibilidade de aderência adequadas para que a gente pudesse diminuir, de fato, essa transmissão. Então, doutora, nos parece que há um esforço dos cientistas, médicos, enfermeiros, de um lado, e há um descaso de autoridades políticas do outro. E isso pode ter causado essa grande tragédia nacional. Você pode comentar essa afirmação? Eu acho que é uma afirmação bem complexa, né? A gente não pode só dicotomizar do lado da ciência e do lado da política. Infelizmente, o discurso que a gente tem observado de forma nacional é um discurso que diminui, né? Que reduz um pouco o impacto que a ciência poderia causar na população, e isso acaba, então, fazendo com que as pessoas duvidem ou que as pessoas neguem aquilo que nós temos preconizado. E você, doutor, é um cientista que fala com o público pelas redes sociais, não só sobre ciência, mas também sobre racismo. Eu gostaria de saber, seu exemplo, enquanto cientista, sua trajetória, pode influenciar novos jovens a se tornar cientistas? Eu acredito que, inicialmente, eu achei que havia uma supervalorização, né, da minha figura como cientista e como mulher negra na ciência. Mas hoje, falando inclusive com outras pessoas da academia e entendendo a questão social e racial no Brasil, eu entendo que as pessoas, e principalmente jovens, negros, as mulheres, podem se verem representadas na minha figura. Então, eu tenho tentado trazer cada vez mais essa aproximação que deveria sempre ter existido entre a ciência, entre os cientistas e o público de um modo geral, até porque eu acho que a educação científica no nosso país ela passou por muito tempo como algo minorizado. Então, eu ter chegado a essa posição de cientista que mapeou o genoma do novo coronavírus, e que já trabalhou também com outros vírus de importância, como Zika, chikungunya e febre amarela, só nos mostra que o que está faltando aqui no Brasil, de fato, são oportunidades. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos. No Instagram, o nosso perfil é @Programa Central Brasil. Aproveito para lembrar a importância em usar máscara em locais públicos. E lembre-se de higienizar sempre as mãos. Um ótimo final de semana. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.